Olá, então, Oi, no nosso quarto encontro, né, do Trocas Autênticas. Eu sou a Maria Fernanda e eu tô aqui com a Simone Grivot. E hoje a gente vai conversar sobre um tema assim que para algumas pessoas a gente sabe que, para algumas não, Simone, né? Vamos começar para a maioria das pessoas. vamos ser sincera, eu Vamos ser diria para sinceros, todo vamos lá. mundo. Para todo mundo, para quase todas as pessoas. É um tema que traz desafios, conflitos, possibilidades, que é o relacionamento com o dinheiro. E isso inclui nós mesmos aqui, né, que a gente está tentando trazer o tema justamente para ter a oportunidade da gente ter uma conversa autêntica, né, verdadeira sobre o tema e, enfim, falar sobre os desafios, oportunidades. Então, seja bem-vinda, Simone. Obrigada, obrigada. É sempre bom a gente poder conversar, compartilhar, né, Fernanda, as nossas trocas e, e sempre de uma forma que a gente está envolvida, né, que a gente está implicada. A gente não vem aqui para trazer um conhecimento, uma teoria que não traga a nós mesmas junto, né? Então, a partir das nossas experiências, a partir das nossas vivências é que a gente fala o que fala. Com É, estudo, né? Claro, né? Com estudo, com dedicação, com conhecimento. isso. E assim, a proposta do Trocas Autênticas, né? Até quando eu estava escrevendo lá, quando fui colocar as descrições no Spotify, no YouTube, né? Tem a ver com um dos principais temas que nos conecta é a relação com o trabalho. E se a gente pensa, né? Dinheiro e trabalho tem uma relação muito direta, mas não se limita a isso, né? Porque acho que eu gosto muito de falar sobre esse tema, talvez seja o meu Sol em Capricórnio também, que me dá um- uma abertura, assim, mas eu gosto de falar desse tema porque, para mim, falar de dinheiro nunca é falar só sobre dinheiro, né? Não a gente costuma ter uma ideia de que a nossa área financeira é como se fosse uma área separada do restante da nossa vida, né? Que se resume a eu sei lidar bem ou não com planilhas, eu cuido bem ou não, mas na verdade é uma relação que está envolvida com muitas outras dinâmicas da nossa vida, inclusive com também o nosso trabalho. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, eu queria trazer para a gente pensar, né? E a gente estava conversando antes até sobre alguns livros, né? Eu tô lendo esse aqui, A Psicologia Financeira. Tem um outro que eu gosto muito, que é a Psicologia do Dinheiro. Então, cada vez mais está se estudando sobre o quanto. Ah, aqui, ó. Então, a gente já A hora que tu tá levantou, eu fui lá a buscar nuance ele. de onde a gente está tentando chegar, assim, né? Mas o quanto, quando a gente fala de dinheiro, tem muito mais a ver com comportamento, né, do que com números especificamente, com só uma coisa racional, com a limitação de eu sei ou não sei lidar com fazer uma planilha ou não, eu controlo ou não. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de controle financeiro e se relacionam bem de uma forma tranquila, tem outras que não, então assim, não é isso que vai dizer, então tem muito mais a ver com o nosso comportamento e e assim, antes da gente conversar, a gente estava trocando um pouquinho, aqui antes da gente iniciar a conversa gravada, né? Sobre realmente ser uma dificuldade e culturalmente, sei lá, na sociedade a gente não costuma falar de uma forma aberta e assim, a quantidade de pessoas endividadas, não tenho números atualizados assim, mas é imenso. Então significa que tem muitas pessoas sofrendo hoje por esse tema e a gente não tem sequer espaço para poder conversar e trocar de uma forma aberta, humana, que não seja sem julgamentos ou resumindo a fórmulas prontas, né? Uma série de livros, de guias, de não sei o que tem uma fórmula ali que é como se a gente aplicasse aquilo ali e ia funcionar simplesmente na nossa vida. Não sei o que tá passando por aí, Simone. Que tu-
o dinheiro ele está dentro daquela lista de assuntos que são tabus, né? Que a gente não precisa dizer que é tabu, né? Já está subentendido que são assuntos que a gente não fala sobre. Vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar de um outro assunto e a gente sai. E isso acontece tanto para o êxito quanto para o fracasso, né, Fernanda? Apesar de que a gente vive num momento onde, acho que muito em função de rede social, né, de se cultuar muito, mostrar o sucesso, né? Mas a gente falar de uma forma mais próxima, né, mais comum, mais das nossas relações mais próximas, o êxito também provoca um certo desconforto, né? Um trabalho de conclusão da administração, eu fiz administração, depois eu fiz psicologia, né? E no trabalho de conclusão da administração, eu fiz sobre as mulheres de sucesso no varejo. Então, eu comecei a estudar as teorias do sucesso, né? E o quanto é complexo isso, e o quanto a gente significa, assim, no senso comum, o sucesso como muitas vezes algo pejorativo. Então, é feio falar de sucesso, é feio falar eu quero ter sucesso, é feio dizer eu quero ganhar dinheiro, é feio eu dizer eu quero ser rico, né? Não. Então, são os constrangimentos que surgem em torno disso, né? Ou também o exemplo que eu tinha dado de a pessoa quando está bem-sucedida ali naquele momento, né? Eu posso ficar constrangida de dizer para ti que eu ganhei muito dinheiro, que eu estou ganhando muito dinheiro, se eu sei que tu está numa situação difícil, né? Então, eu acho que de uma certa forma gera constrangimento. Por isso que eu não me intimido de dizer que é difícil para todo mundo. Pode ser fácil para uns, mais fácil para outros, mais difícil para outros, mas tem algum pedacinho desse todo aí, que é muito complexo, que a gente estava dizendo, que constrange, que é difícil, que a gente não sente tão à vontade para falar. Então, pode ser que para mim não tenha problema nenhum dizer quanto que eu ganho, ou dizer que eu estou numa situação difícil, ou numa situação muito favorável, mas tem alguma coisa que para mim pode ser difícil. Então, eu arrisco dizer que para todo mundo tem um pedacinho, pelo menos, que é delicado falar. E que a pessoa pode ter facilidade de falar de uma outra parte, mas daquele pedacinho ali, se a gente vai investigar, tem um pedacinho que para ela é um pouco difícil de falar quando se toca nesse tema. Mas de uma forma generalizada, e aí cultural também, né? É um assunto que não se fala muito, muito por ter esse significado pejorativo de é feio ser rico, é Uhum. feio esnobar, é feio, né? Essas coisas assim que não tem muito uma, acho que uma visão mais assim, né? Porque mas a É, pessoa trabalhou e a pessoa se dedicou, e a pessoa estudou, e a pessoa, porque, qual o problema de que ela está, né, ali querendo ou almejando? E não estou falando de ganância, né? Estou falando da ambição, da gente querer crescer, de querer se desenvolver, querer ter uma boa renda, ter uma boa condição de vida, ou melhorar a condição de vida que tem, né? Ainda assim, dependendo da forma como a gente coloca esse tema, ele pode ser muito constrangedor, ou ele pode ser rapidamente, vamos mudar de assunto, vamos trocar de assunto, vamos falar de outra coisa. Sim, eu acho que esses extremos, né, tu pontuou sobre ser feio, falar sobre ser rico, como é feio falar que tá endividado, né? Então, assim, que na verdade são lugares, experiências comuns que as pessoas vão, que a E gente como que vai fosse viver. rico não tivesse dívida, né? Exato, exato. E eu acho que são. E, e a gente vai passar ao longo da vida por diferentes momentos, né? Imagina, sei lá, por exemplo, eu entrei numa empresa, fui estagiária, fui crescendo ao longo do tempo. Então, assim, a gente pode vir a passar por momentos diferentes de vida e momentos diferentes financeiros. A gente pode passar por crise, a gente pode passar por perdas.
Então, a nossa vida pode ter uma série de variações, assim, né, de momentos que não definem o que quem a gente é, mas que vão nos limitar muitas vezes ou dar outras oportunidades, né? Então, eu acho que não é uma coisa muito estática, assim, né? Mesmo quem ganha, quantas pessoas ganham na loteria e perdem tudo. Então, assim, tem uma ideia, assim, quase um senso comum, assim, de que quando o assunto é dinheiro, é como se a resposta fosse sempre ganhar mais. Ah, se eu tivesse mais. Inclusive, né, quando se faz essa pergunta para pessoas que têm muito dinheiro, eu já li em vários desses livros aqui sobre o tema, que as pessoas acham que pessoas que têm muito dinheiro, quando são perguntadas, elas respondem que elas precisariam de um pouco mais de dinheiro para se sentir seguras, né? Então, é como se a resposta para, vamos dizer assim, essa dificuldade compartilhada que a gente tem com o tema, como se a resposta muitas vezes fosse ganhar mais, ter mais, e não necessariamente é. E é claro que eu acho que a gente está com vários cuidados em falar aqui, porque dependendo de como a gente fala, né, tem interpretações assim, e a nossa intenção é a melhor possível de poder olhar para diferentes realidades, assim. Mas o dinheiro ele nos limita, pode nos limitar muito, né? Então, se a gente não pode nem ter a possibilidade de conversar sobre ele, a gente não pode nem vislumbrar outras oportunidades. Aí, quando eu falo dinheiro nos limita, a falta mesmo, né? Então, assim, eu até tenho um livro aqui que ele é antigo, acho que foi um dos primeiros que eu li, assim, que ele se chama Dinheiro e Vida. E aí Esse eu ele não tem, conheço. ele tem eu acho que ele é um pouco desatualizado, assim, no sentido de, ele já é antigo, né? Imagina, hoje em dia, dinheiro em espécie, para nós é quase uma coisa que pouco se vê, né? Dinheiro virou Pix, né? Assim, virou um. São tantas mudanças que alguns livros. Mas ele tem um gráfico aqui, que é um gráfico de satisfação. Então, ele coloca assim, né, que a gente precisa de ter um dinheiro para sobreviver. E aí ele coloca coisas que proporcionam conforto e artigos de luxo. Eles chamam de pequenos luxos, assim, coisas que a gente gosta, que são importantes para nós, que a gente gosta de conforto, né? Então, assim, é fato que nessa linha de sobrevivência, o número de limitações que a gente tem para nossa vida, assim, é muito grande, é muito significativo, né? E, e a gente conversa muito sobre isso, assim, sobre o quanto a gente gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade realmente de vislumbrar outras possibilidades, né? De conseguir enxergar que ninguém deveria estar assim, ou nessa linha, ou abaixo, né? A gente não está falando nem nesse aspecto, assim. Mas nesse livro aqui ele faz essa reflexão, né, de qual é o nosso ponto de suficiência, né? Porque essa é uma reflexão que cada um pode fazer para a gente sair daquela resposta inicial de quanto que eu preciso, mais, 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 a gente entender assim, para minha vida, né, para eu ser a Fernanda com as minhas responsabilidades, qual que é a minha renda almejada, o que realmente acho que é legal de fazer essa reflexão, assim, uma reflexão interessante que a gente sai de um abstrato e começa a ser um pouco mais palpável, né, em possibilidades, em oportunidades e enxergar mesmo, assim, quais são os nossos gostos. Eu sempre falo quando eu faço mentoria nesse tema, assim, quando a gente pega um extrato financeiro, a gente descobre muito sobre a vida da pessoa, né, sobre as escolhas que ela está fazendo, sobre as oportunidades, sobre as frustrações de, puxa, eu gostaria de fazer algumas coisas que eu não estou conseguindo fazer hoje. Então, eu acho que pensar sobre a nossa vida, sobre qual é o meu, o teu, o nosso suficiente, eu acho que é um exercício bem, bem interessante, assim, para a gente sair dessas abstrações e chegar em aspectos mais palpáveis e às vezes buscar, né, coisas que a gente realmente gostaria de viver, de construir.
e saber que para cada um é diferente, né? Que não é porque para ti algo é um luxo, aquilo também seja um luxo para mim, né? Aquilo pode ser essencial para mim e um luxo para ti, né? Saber que existem essas diferenças, né? A gente não está justificando aqui nada, mas a gente está lembrando que mesmo nesse mínimo aí, né? Mesmo nesse suficiente, a gente é muito diferente uns dos outros. Não só, mesmo que a gente tivesse todos a mesma renda, ainda assim, né, a gente teria necessidades diferentes e significados de o que é luxo diferentes, né? Então, sinceramente eu acho que isso é o mais fundamental, né, Fernanda? É a gente se enxergar como diferentes. A gente sim tem muitas semelhanças, mas nós somos diferentes. As minhas necessidades são umas e as necessidades dos outros são outras. Quando a gente fica se comparando e achando que se aquele lá fez, a gente tem que conseguir também, e se eu não conseguir, aquele lá conseguiu, então eu sou fracassada. Esse tipo de comparação mais nos limita do que nos ajuda, né? Isso que tu falou de, às vezes as pessoas têm mais do que precisavam e continuam achando que precisam, né? É o conceito da escassez, né? Isso é o que é escassez, é quando a gente tem aquilo, mas a gente acha que não tem, que precisa mais. A gente não consegue reconhecer o tanto que tem, né? Uma insatisfação, mais do que insatisfação, né? Eu não reconhecer que tem, né? Achar que precisa mais, né? E tu trouxe um ponto importante. Precisa para ter mais segurança. Geralmente é onde o dinheiro pega a gente, seja de qual segurança a gente estiver falando, né? Seja da segurança real ou imaginária, fantasiosa, seja a segurança emocional, a segurança por status, seja qual for a segurança que a gente está falando, a segurança por botar a grade, a cerca eletrônica, independente de qual segurança a gente está falando. Mas esse precisar mais porque nos deixa mais seguro. Agora eu estou segura aqui porque, né, essa necessidade de controle que se tem, que muitas vezes o dinheiro, de uma forma falsa, nos dá, né? Então eu preciso ter mais dinheiro porque, na verdade, mesmo que eu tenho, é uma insegurança que eu deveria, né, trabalhar ela, ou, sei lá, uma baixa autoestima, às vezes, né, uma baixa autoconfiança, e aí eu acho que eu tendo mais dinheiro, agora sim, agora eu tô segura, e na verdade é um engano ali, né, tá enganado, tá iludido, por isso que eu concordo totalmente quando tu diz de o mais importante do que as planilhas, né, e os controles e os orçamentos, o quanto a pessoa é organizada na conta bancária, no cartão de crédito, é como ela se percebe em relação àquilo, né? É claro que quanto mais desorganizada a pessoa for, menos consciente da forma de consumo dela, também mais consequências vai trazer a ela. Então, eu entendo que é a gente tentar falar sobre isso para ganhar conhecimento, né? Aqueles três pilares, né? Deixa eu ver se eu me lembro que é o conhecimento, a mentalidade e tem mais um que eu agora me esqueci. Em relação ao dinheiro, né? Da gente conseguir manter isso, né? Conseguir sustentar isso. Então, a gente precisa de conhecimento. E para ter conhecimento, a gente precisa conversar sobre. Não preciso fazer um curso e ser especialista na área para poder. Não quero trabalhar com isso, né? Uhum. Não sou especialista nisso. Para isso, tem os que querem ser os planejadores financeiros, né? A mentoria do dinheiro lá que a Fernanda faz, vai lá e faz com ela. Mas se não é o nosso interesse esse aí, como é que a gente tem conhecimento se a gente sequer se permite conversar sobre? Eu não, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de falar do quanto eu ganho. Eu não gosto que me façam essa pergunta. Hoje eu sei muito bem como responder de uma forma educada, tudo, mas eu acho que isso são intimidades que a gente não precisa saber, né? A não ser em alguns casos específicos. Ah, eu vou fazer a mentoria do dinheiro lá com a Fernanda. Bom, aí, né, eu preciso me dispor aqui a abrir algumas coisas. A pessoa vem fazer mentoria de carreira comigo, ela vai precisar falar o quanto ela está ganhando e o quanto que ela pretende ganhar quando ela sair de lá.
né? Mas aí são situações, eu digo assim, no dia a dia, eu não gosto de falar quanto eu ganho. Agora, se eu não me disponho a conversar sobre como eu faço e como é que isso aqui está para mim, eu não preciso entrar em detalhes que para mim eu não queira abrir. Mas não significa que eu não preciso falar sobre esse assunto, né? Que eu posso, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre outra coisa. Não preciso fugir desse assunto, né? Então, a gente poder ganhar mais conhecimento e mais consciência também, senão a gente não muda a mentalidade, né? A gente não consegue fazer mudança se a gente não tem consciência de como é que aquilo ali tudo gira no entorno da gente, né? E o falar sobre é fundamental. Se eu não consigo falar sobre isso. E a gente compartilha também a experiência, né, Simone, de ter. Hoje eu atuo como terapeuta, mas trabalhei na área financeira, ainda que eu tenha trabalhado assim, em área financeira contábil, e não era exatamente esse o meu trabalho, assim, né, sobre dinheiro, pessoas. Por que que hoje eu sigo falando sobre esse dinheiro mesmo sobre dinheiro e sobre esse tema mesmo depois de ter passado por formação de yoga, né, a parte da terapia, porque sempre foi uma coisa que quando eu falava que tinha trabalhado no financeiro, as pessoas relacionavam com a sua dificuldade financeira, ainda que não tivesse elas nem sabiam exatamente o que que eu fazia, mas falou em número, ela associa. Ai, eu tenho dificuldade com isso. Então, ao longo desses anos que eu não tô mais no financeiro, isso sempre vai e volta, né? Então, esse projeto que eu criei, que chama Novo Olhar para o Dinheiro, e aí, desde o início, assim, da minha transição profissional, eu segui apoiando pessoas, né, em ter uma relação melhor e mais saudável com o seu dinheiro, veio sempre da própria demanda das pessoas, né? Delas conseguirem talvez ter esse diálogo comigo pela minha abertura ou pela encontrando esse espacinho da experiência e por agora eu trazer outros elementos, né? Então, eu acho que as próprias conversas com as pessoas não me fizeram desistir de falar sobre esse tema, porque quando a pessoa vem para mim e ela fala assim, ah, para mim é muito difícil, o que eu consigo ver é que tem uma dor ali, né? E toda dor precisa ser cuidada, precisa ser olhada. Então, quando a gente está falando que aquilo é muito difícil, que eu queria que alguém fizesse para mim e resolvesse tudo, quanto mais eu tento afastar aquilo, na tendência que maior seja o meu desconforto, porque talvez na minha família tenha sido um tema difícil, talvez eu tenha passado por dificuldades, ou enfim, ou só coisas que aconteceram na minha família que hoje ainda, que a forma como eu ouvi falar do assunto, são tantas possibilidades assim de relação com a nossa história, né, que nos levam hoje a nos sentir da forma que a gente se sente. Então, o que eu queria poder falar, não deixar de falar hoje, assim, é que se tem uma dificuldade, se tem um desconforto grande, se tem uma dor, que ela merece ser cuidada e que não é indo lá e lendo um livro, como se tornar milionário, é que tu vai conseguir resolver aquilo ali. Eu acho que se aproximar do tema é uma forma legal da gente ir criando essa intimidade, mas ao mesmo tempo eu reconheço o quanto é difícil de encontrar realmente fontes, e eu falo isso por mim, assim, porque um dos motivos que eu criei o projeto e fui trazer tema porque eu não achava muito boas referências, assim, né? Muitas das referências que eu encontrava não trazia essa dose de humanidade necessária para tratar com delicadeza e com cuidado, né? De novo, ficava reforçando que só precisa fazer isso, seguir isso aqui, cria sua mentalidade próspera e tudo vai ser resolvido e elimina toda a complexidade, né, que tem no tema. Então, assim, eu não quero deixar de falar que se tem essa dor, ela precisa ser cuidada e procura pessoas que possam te ajudar realmente, porque senão pode ser que tu ainda consiga
piorar, sabe? Fortalecer mais ainda o que já tá desconfortável se a pessoa que for te ajudar nesse tema não tiver esse cuidado necessário de respeitar a tua história e como tu te sente. Acho que isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar, assim. E tem muita comunicação de oferta, né, de cursos e de coisas que reforçam isso, né, de X aulas e tu vai conseguir faturar não sei quanto por mês, né? Te mostrei o curso que dizia pós-graduação, né? Nem é um cursinho mequetrefe, Uhum, é uma escola que tem um pós-graduação, dizendo que se tu faz aquele curso ali, tu tem iniciante, tu vai ganhar X, intermediário 3x e quando tu já tiver mais experiência, tu vai ganhar. Como assim? Da onde, né? Da onde saíram esses números? Da onde saíram essas informações? E até lembrei de um outro que aparece às vezes no Instagram para mim, que eu acho que é gerente de projetos, que começou a aparecer para mim. Você sabe quanto ganha um gestor de projetos? E aí também dá umas faixas de salário, assim, que da onde que tiraram essa informação aí, né? Porque é claro que existe um salário médio de mercado, mas não é assim, né? Depende da região, depende de onde tu está colocado, depende de muitos fatores, não é é esse valor aqui, né? Nem existe isso, um valor único de média, né? A gente trabalha com os quartis, né? Então nem é assim que se trata salário, né? Mas isso é enganador, né, Fernanda? Isso engana as pessoas e ilude as pessoas. E a gente lembrar, né, que coloca as pessoas num segundo sofrimento, porque às vezes as pessoas estão já numa situação difícil, às vezes têm dívidas, não estão conseguindo lidar com aquilo ali, e elas tentam uma alternativa que não é a melhor, né? Tu estava falando aí de algo, na psicologia se fala de pensamento mágico, né? Quando eu fico aqui esperando que tudo se resolva sozinho, sem que eu tenha que fazer nada, né? Que alguém vá lá e resolva para mim e eu não preciso me mobilizar. Eu não vou ter que botar a mão lá para limpar aquela sujeira ali, vou ter que me sujar, né? Vai ser indigesto. Não tem como eu não passar por algum tipo de implicação para que as coisas se resolvam. Nem sempre é bom, nem sempre é agradável. Eu gosto sempre do exemplo do tirar o lixo, que é algo que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que conversar comigo mesma ali, para ir lá pegar, vamos lá tirar o lixo. uhum, Porque não tem como, né? Não vai clean assim, desaparecer de dentro da lata do lixo. Né? E se eu não tirar, vai ficar lá para o próximo dia, porque não passa todo dia o lixeiro. Então, eu vou precisar me sujar naquilo ali para ir lá resolver aquilo que tem que ser feito, uhum, né? Ou então a gente tem certas coisas que não tem como terceirizar, né? Não tem como passar para que alguém resolva. Ou então é aquelas coisas disfuncionais que a gente sabe, né? Que aí as pessoas precisam de outros que façam o trabalho sujo na vida delas porque elas não querem se sujar com aquelas coisas. E a gente sabe que o dinheiro compra essas coisas, né? Que um ganho, né, grande de renda, um ganho elevado de renda, possibilita que pessoas façam o trabalho sujo da nossa vida, né? Literalmente até. e eu acho que é um pouco. Eu tento me colocar, especialmente para as pessoas, porque a gente está falando assim que tem pessoas que vão ter essa dificuldade, tem pessoas que podem estar num outro momento, como buscando, por exemplo, uma mentoria de carreira, porque querem crescer, querem. Não é que elas estejam totalmente insatisfeitas com hoje, mas elas estão buscando prosperar mais financeiramente, né, e buscar outras oportunidades que a gente também está aqui para lembrar que todo mundo tem o seu direito de sonhar e de vislumbrar outras oportunidades, assim, né? E a gente está aqui para também oferecer esse apoio e para aquelas pessoas que realmente veem a relação como algo muito doloroso. Eu vejo que o meu trabalho junto, assim, terapêutico, na mentoria, é quase como assim dói aí, eu vou estar contigo. Tu não precisa estar sozinha para olhar um caminhão, porque toda vez que tu abre aquela planilha, vem uma memória horrível.
eu vou estar contigo, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? É não estar sozinha com um tamanho muito significativo de ativação, de desconforto, porque senão chega ao ponto que as pessoas começam a deixar, né? E aí a gente vai criando bola de neve. Então eu não consigo olhar, aí eu não olho meu extrato, eu não olho a minha conta. Chega a esse ponto, assim, que é comum de acontecer, da pessoa não conseguir e ela vai criando, ao longo do tempo, pode ir criando mais desafios, assim, né? Práticos mesmo, porque uma das grandes questões com o dinheiro é que ele não dá simplesmente para começar, tipo, tá, vamos começar tudo do hoje. Ele vai ter sempre um histórico, né, das escolhas que se eu gastei lá no meu cartão, vai vir essa fatura, né? Então ele não zera muito e a gente recomeça, porque a gente precisa realmente olhar para o que vem acontecendo, para o que a gente tem Mas eu acho que se permitir receber ajuda para estar com as questões que em diferentes situações, assim como te procurar para fazer uma mentoria de carreira e buscar esse apoio, assim, né, de se fortalecer na direção do que a gente quer, tanto nos momentos mais dolorosos ou no momento que a gente quer prosperar mesmo ali e ir para frente, né, contar com o nosso apoio, assim, e de outros profissionais que são capacitados para poder oferecer esses trabalhos, eu acho que é algo que a gente também quer reforçar aqui, né? Então, sim, tem muitos livros muito ruins nesse tema, assim, eu posso dizer. E eu lembro que eu ficava buscando referências e tenho boas referências, e ao longo do tempo fui encontrando cada vez mais referências e decidi fazer uma formação de planejamento financeiro, de planejadora financeira para o ano que vem, com pessoas que eu considero que têm um trabalho legal nesse sentido, que estão formando pessoas também para. Então, acho que muita coisa está mudando, né? Muita coisa ainda é recente. E eu acho que também para as pessoas que já se frustraram com as suas fontes, eu queria deixar um pouquinho essa esperança também de não deixem de buscar outras fontes e possibilidades, porque a gente vai ter que lidar com o dinheiro pro resto da vida, né? Tem. Uhum. Deixa eu falar que eu lembrei do outro C, né? É a consciência, o comportamento e o conhecimento, né? Então, isso que tu está falando, né? De como é que, se eu não consigo nem olhar isso aqui, eu vou colocando para debaixo do tapete, né? Então, eu vou tendo comportamento, se eu não tenho consciência disso aqui, não quero tomar consciência, né? Vou tendo comportamentos que vão aumentando aquilo ali, que vai se transformando na bola de neve que tu falou, né? E se eu não tenho conhecimento, eu não sei nem como consertar isso aqui, né? Por isso que o trabalho que a gente faz, tu de uma forma e eu de outra, auxilia para isso, porque primeira coisa a gente vai ganhar consciência, né? E conseguir olhar melhor para aquilo ali. Eu já fui essa pessoa, Fernanda, que não olhava. Eu não olhava extrato, não olhava conta, eu preferia não olhar. Ah, isso faz bastante tempo. Mas um tempo que eu tinha salário, que eu tinha ali um valor fixo para receber e que eu gastava mais do que ganhava, né? E a forma radical que eu fiz foi a partir de um dia, eu disse, a partir de hoje eu não compro mais nada que não seja à vista. Então, tinha que sair o dinheiro ali. Ou eu tinha o dinheiro ou eu não comprava. E ali foi uma decisão radical. Não estou aconselhando, não estou ensinando, sou totalmente contra as fórmulas mágicas. O que serve para mim pode ser totalmente prejudicial para outra pessoa. Mas aquilo ali, que aí foi a consciência, o comportamento, né, e o conhecimento. Então, eu parei de fazer compras contando com o dinheiro que eu não tinha. E levou pouco tempo, não foi muito tempo. Mas questão de 6 meses, eu não tinha mais carnê para pagar, coisas, porque acabaram, né? As parcelas acabaram. E aí foi o suficiente para eu me dar conta, porque precisa disso também, né? Isso é estudo também, não é coisa que a gente está trazendo da cabeça da gente, né, Fernanda? A gente estuda, a gente se prepara sobre esses temas, mas a gente precisa também desse resultado que a gente possa perceber, né? Que nem fazer dieta e não pesar na balança, ou não perceber na roupa que a roupa está mais frouxa. É provável que tu vai largar aquela dieta, né? Então precisa ter esse resultado que a gente mensura, né? E ver isso acontecer.
daqui a pouco, como assim aí eu já não tinha mais carnê para pagar, né? Então, isso é um resultado. E aquilo ali eu passei muitos anos, mas muitos anos mesmo, faz pouco tempo que eu tenho cartão de crédito. Passei muitos anos sem ter cartão, sem comprar parcelado. E então a necessidade fez que eu tomasse uma atitude radical, mas que aquilo ali me trouxe muito benefício. Então, só a partir disso, eu mudei algo que era muito prejudicial, que era gastar mais que eu ganho. Que aí não importa quanto tu ganha, se tu gasta mais que tu ganha. Sim, aí volta ao ponto que eu falei, né? Que não é só sobre o quanto a gente ganha, né, Uhum. sobre essa gestão, que não é uma gestão só sobre números, né? Que é sobre os nossos hábitos, os nossos comportamentos. E vai ter, eu acho que eu posso chegar num outro extremo de ser uma pessoa muito controladora com o dinheiro, assim. Então, às vezes, né? Então, para cada pessoa pode ser diferente. Tipo assim, para algumas pessoas vai ser relaxar um pouco mais, vai ser gastar, né, em coisas. E acho que tu trouxe isso, né? E um planejamento financeiro, uma gestão financeira, ela precisa ser para aquela pessoa, porque, como tu falou, sei lá, eu já sei que tu não come muito, quase doce, né? E para mim, eu gosto de ir numa padaria e comer um bolinho. Eu sei que tu gosta de ir no café também, né? Mas para mim, algumas coisas têm um valor específico, assim, e são importantes para mim. Tipo, ir numa cafeteria é uma coisa que é importante para mim, porque eu vou lá, eu gosto, eu desperto a minha criatividade, eu experimento uma coisa nova, eu converso com alguém. Pro meu companheiro, por exemplo, vai de vez em quando, mas não é uma coisa que tá muito na rotina e eu gosto, me faz bem. Então, assim, dentro do meu planejamento, precisa ter o meu cafezinho ali na padaria, porque isso é importante para mim. Eu vejo que tem benefícios, não é uma coisa que eu tô fazendo só como uma fuga de ir lá e saída. Então, assim, pensar naqueles planejamentos que é só ficar cortando as coisas sem refletir, né, sobre o que tu realmente gosta, o que realmente faz sentido pra gente, né? É tentar replicar fórmulas mágicas dentro de pessoas que são seres humanos complexos. Então, acho que respeitar essa diversidade, essa individualidade e que a tua gestão financeira considere isso, considere quem tu é e o que é importante para ti, é o mais significativo, assim, né? E aí tu direcionar o teu dinheiro para as coisas que tu gosta, porque no final das contas, né, Simone, a gente já falou isso aqui no Troca, a gente quer viver bem. É esse. E eu ficava um pouco indignada, às vezes, com esses livros, assim, não, gente, eu não tô querendo ser milionária, eu só quero, tipo assim, deitar a cabeça no travesseiro, e não que isso seja ruim, mas não é o que eu almejo, assim, sabe? Eu só quero, não tô preocupada com tipos diferentes de investimentos, é que eu só quero ter uma reserva, né, fazer as minhas coisinhas, viajar. Não é, não, toda uma parafernália aí de possibilidades que tem, que podem ser importantes para algumas pessoas, não eram para mim. E às vezes eu tinha dificuldade de encontrar essas referências assim de uma forma mais simples e objetiva de lidar com o dinheiro para mim ter a minha vida, né, do meu jeito, assim. Então eu acho que Uhum. é, Mas, se eu puder deixar um recado hoje, isso, estamos indo para os Fernanda, recados finais. é, então tá, então eu adivinhei. É, fuja das fórmulas prontas. Se tu vê uma fórmula pronta, foge dela, porque até aquelas pessoas que com boas intenções oferecem fórmulas prontas, eu não estou, né, dizendo que todas as pessoas que oferecem fórmulas prontas são desonestas, não é isso, mas até aquelas com boas intenções, elas estão pelo menos equivocadas de estar oferecendo fórmulas prontas, né? Então, fugir disso. É, saber que cada um vai precisar de uma coisa diferente, não é que seja assim impossível de eu encontrar sozinha. A gente está falando muito aqui, né, do meu trabalho, do teu trabalho, do quanto a gente pode ajudar as pessoas em relação a isso, tu de um jeito, eu de outro, mas a gente também sabe que tem pessoas que não conseguem chegar até nós,
né? Tem o dinheiro que limita, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem contratar o que a gente tem a oferecer, mas é possível também fazer sozinho, mas se tu enxergar a fórmula pronta, fuja. Te afaste das fórmulas prontas, porque as fórmulas prontas mais nos limitam, mais fazem a gente não conseguir do que conseguir, né? De não achar que tem aquele remedinho lá que vai fazer que eu vou emagrecer e não vou precisar fazer dieta. Vai ter aquele negocinho lá que eu vou. Não, não é assim que as coisas se resolvem. Não. Esse pensamento mágico ele nos leva para uma, um afastamento de resolver. A gente mais se afasta de resolver, né? A gente mais se aproxima de manter ali aquela mesma condição da qual a gente já está e às vezes até piorar aquela condição. Então, se enxergar a fórmula mágica, brilha assim, a luzinha assim acende, corre dali, sai correndo, porque, e buscar por profissionais que tenham essa, esse compromisso de enxergar cada um do seu jeito, respeitando, né, as necessidades de cada um, o contexto de cada um. É aquilo que eu falei, o que é luxo para ti, o café pode ser luxo para algumas pessoas, né? Pode ser supérfluo para outros, pode ser essencial para pessoas que nem nós, né? Uma vez uma pessoa disse para mim assim: "Ah, tu já fez a conta de quanto que tu gasta em cafeteria, só de café e coisa que tu vai?" E por que eu vou fazer essa conta? Ah, porque olha só, se tu juntasse esse dinheiro, se, ai, que vida sem sentido Uhum. essa, não poder ir numa cafeteria e gastar o dinheiro no café, né? Não tem esse sentido a vida assim, né? Então, são coisas que para mim são essenciais, para ti são essenciais para outras pessoas, não tem importância nenhuma. Essa pessoa que me disse isso não dá valor nenhum para isso. Claro. Uhum. Mas aí ela dá valor provavelmente para outras coisas que eu não, Uhum. né? Ela tem os luxos dela, Isso, tudo bem, né? É né? importante cada um saber os seus e se respeitar nisso, É né? isso. E que a gente aqui sabe, né, Fernanda, que tem uma grande parcela de pessoas que não conseguem nem estar aqui assistindo isso que a gente está falando, Uhum. né? Então, isso já limita mais ainda. Então, quanto mais a gente consegue aprender para a gente, mais a gente consegue também disseminar entre outras pessoas que não têm acesso a coisas que a gente tem acesso, né? Lembrar daquela responsabilidade que quanto mais a gente sobe na pirâmide, mais responsável a gente é por quem está abaixo, mas não sentir essa culpa, não carregar essa culpa. A gente não é o culpado pela desigualdade do mundo, mas a gente tem o compromisso de disseminar aquilo que a gente já conseguiu e o que a gente vem fazer aqui, né? Aquilo que a gente já conseguiu elaborar, onde a gente já conseguiu botar luz, aonde estava escuro, a gente compartilhar com outras pessoas, que outras pessoas possam se beneficiar disso. Muito obrigada mais uma vez. Eu te agradeço pela coragem de ter a Simone que sugeriu o tema. E eu acho que a minha mensagem final, como a gente já falou em outros, acho que outras vezes tu falou assim, para que não se sinta sozinha, né? A gente também aqui, o que me move falar sobre dinheiro, ter um trabalho sobre isso, são as próprias dificuldades da minha história, da história da minha família. Então, né, não se sinta sozinho nos próprios desconfortos, assim, porque grande parte das pessoas compartilham isso, talvez não estejam falando sobre isso, mas dentro de si. Então, a gente está dando aqui a oportunidade de dar nome, né, para essas coisas, dar espaço. E é um tema que a gente pode, né, trazer sobre outras perspectivas, e eu gostaria muito, assim, de dar uma sequência, mas é isso, não estamos sozinhas no nas nossas questões com o relacionamento com dinheiro. E obrigada, Simone. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, até.